Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro e nosso contato agora é com o deputado General Girão, ele que é do PL do Rio Grande do Norte. Hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela entrevista. Boa noite a todos que estão presentes aí, aqueles que nos assistem, quase 100 mil pessoas já agora. Sem dúvida, estamos quase chegando a 100 mil telas conectadas. Deputado, eu sei que a pauta da segurança pública é um assunto bastante caro para o senhor tem trabalhado muito no combate às organizações criminosas, e aí queria falar muito aqui a respeito da Amazônia. A gente fala muito aqui do PCC, primeiro comando da capital, que tem se alastrado, né, em diferentes setores da economia, em todo o Brasil, e no mercado formal, inclusive, para lavar o dinheiro oriundo de tráfico de drogas. E aí o senhor, inclusive, conversando com a nossa produção, externou a sua preocupação do alastramento de organizações criminosas, facções criminosas, agindo e se expandindo também em ações na Amazônia. Eu gostaria muito de ouvi-lo a esse respeito, especialmente aí como o PCC tem agido para se alastrar na Amazônia. Muito obrigado. Eu passei 36 anos dentro do Exército e 11 anos servindo na Amazônia. Depois eu fui secretário de Segurança em Roraima por 5 anos e convivi muito com a problemática da fronteira Brasil-Venezuela e Brasil-República da Guiana. Como secretário de Segurança, convivi sim combatendo essa situação de criminosos que depois começaram a se organizar. Então eu, naquela época, dizia que o crime ainda bem que não estava organizado. Agora, nós tivemos recentemente uma situação de um emissário americano que esteve no Brasil e procurou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e de lá ele ouviu a seguinte negativa: eles não concordam em classificar as facções terroristas como organizações criminosas. Isto é lamentável, porque eles já se organizaram, eles já têm imóveis, eles já têm bens no Brasil e, pasmem, o pior agora é que eles já estão no exterior também. Então nós estamos trabalhando lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para que nós possamos obrigar o governo federal a classificá-los como organizações terroristas e a partir daí eles possam ter uma maior penalização dos crimes que estão cometendo. Por que eles não são ainda organizações terroristas? Porque nós teimamos em ficar presos ao papel muito frio. Os caras provocam um terror. Há quantos anos que as comunidades no Rio de Janeiro, que antes chamavam de favelas, elas são obrigadas a fechar as lojas, a pararem de circular nas ruas com toque de recolher por conta de determinações deles. Isso continua até hoje. Há mais de 2 ou 3 décadas isso já acontece. A polícia proibida de subir o morro por uma decisão do próprio STF. Então, são organizações que existem. Na Amazônia, então, pior ainda, porque grande parte das fronteiras nossas na Amazônia, elas são impossíveis de serem fiscalizadas. A própria área Yanomami, demarcada pelo Collor naquela época, em 92, é um absurdo. Não tem como se impedir a presença de garimpeiros, a presença de traficantes de drogas, de pessoas. Realmente é um absurdo o governo insistir em não cuidar da Amazônia como deveria cuidar. Insisto ainda, a Polícia Federal não consegue se fazer presente na Amazônia toda. Quem está presente na Amazônia toda são as Forças Armadas, especialmente o Exército nos pontos de travessia de fronteira. Então, o Exército, sim, é que caberia ter uma responsabilidade de patrulhar a Amazônia, a fronteira amazônica, permanentemente. Essa é uma necessidade do país. Claro, eu tenho colegas do Exército que reagem a isso, mas infelizmente, é o que nós precisamos nas fronteiras, é ter uma presença permanente de fiscalização. Perfeito, deputado. Deixa eu incluir aqui os meus parceiros de bancada também nessa conversa. Augusto Nunes. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, eu estive na região da Cabeça do Cachorro quando o general Mourão comandava as tropas que ficam por lá. E ele se queixava da falta de material, mesmo para que seja, e de pessoas, de soldados, para que pudesse vigiar de fato as fronteiras. Isso faz uns 10 anos. De lá para cá,
a situação piorou, porque as organizações criminosas entraram aí nessa área e já estão na Amazônia, como o senhor está registrando. A pergunta é a seguinte: é possível resolver um problema desse porte sem a ajuda que houve na Colômbia, por exemplo, dos Estados Unidos, do governo americano, ou mesmo de especialistas militares americanos? Olha, é possível sim. O Exército Brasileiro, com o apoio da Força Aérea e da Marinha, ele tem feito muita coisa ao longo desse tempo. Só que a missão específica não está nas nossas mãos. Nós fazemos patrulhamento de forma episódica. A gente sai para fazer a patrulha durante uma semana, duas, e depois paramos. Ou fazemos um patrulhamento intensivo durante um mês e depois paramos. O que precisa ter é permanente presença de uma força encarregada de patrulhar a fronteira. Muitas patrulhas que fizemos, Augusto Nunes, elas foram feitas, por exemplo, e naquele momento a gente encontrava pessoas na Amazônia, na floresta, que eram acobertadas pelas comunidades indígenas, né, as comunidades nativas. E aí, uma delas, eu vou contar só um fato. Uma delas eu perguntei, mas quem é que está aqui? Aí a resposta do Tuxaua, que é o cacique da aldeia. Não, ele é um jardineiro. É um jardineiro? Por que ele é jardineiro? Não, porque ele gosta de ervas, ele gosta de raízes, ele gosta de plantas. É claro que o cara era um biólogo safado, na nacionalidade italiana, que estava fazendo pirataria. Então, agora, eu preciso que seja dito isso. A missão tem que estar na Constituição, o Exército tem que receber equipamentos para isso, embarcações que deem segurança, helicópteros. Nós temos os helicópteros da Amazônia concentrados em Manaus. O helicóptero tem que estar na ponta da linha. Essa época que Mourão comandava a cabeça do cachorro, eu comandava a outra cabeça do cachorro. Deixa eu explicar. Quando você olha o mapa do Brasil, a cabeça do cachorro, ela fica mais a oeste, né? A região de São Gabriel da Cachoeira. Eu comandava em Roraima, a Brigada de Roraima, que é também uma cabeça do Pluto. O Pluto também é um cachorro, então alguns de nós chamamos de a segunda cabeça do cachorro. E lá também a fronteira é muito amazônica. Tem uma parte que não é, mas tem o restante da fronteira, quase metade da fronteira que tem sob a nossa responsabilidade lá, é sim floresta amazônica, de difícil permear. Caminhar embaixo da floresta também é muito complicado e não tem rios que penetram. Então, é possível sim. Não precisamos, para dar a segurança para o nosso país, da ajuda de outros países. É claro que nós não temos ainda os satélites. Então, por isso que é importante a gente ter o intercâmbio, a gente ter essa cooperação militar. Me preocupa muito o que o governo Lula da Silva está fazendo, se afastando daqueles que podem, sim, de verdade, nos apoiar. Parece que aquele convênio do Starlink, o Starlink tem 3.000 satélites lançados, ou muito mais do que isso, e a China só tem uma dezena ou duas dezenas. Perfeito, deputado. A pergunta agora é de Carlo Cauti. Deputado, muito boa noite. Deputado, esta questão da atuação do Exército Brasileiro nas fronteiras não caberia à Polícia Federal, legalmente falando? Porque a Polícia Federal deveria fazer as apreensões, eventualmente, de drogas, de armas, e iniciar um processo. O Exército Brasileiro não teria nem a capacidade jurídica para fazer isso. Então, não seria melhor dar instrumentos para a Polícia Federal poder atuar? Porque sabemos que tem poucos milhares de agentes da Polícia Federal no Brasil todo, e depois, eventualmente, cobrar deles uma eventual não realização dessas atividades de controle das fronteiras? Olha, eu peço desculpas a você por discordar de você e peço desculpas aos amigos, que eu tenho muitos, da Polícia Federal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Polícia Federal recebeu uma nova missão agora de fazer o controle das armas dos CACs. Sabe o que é que isso significa? Que não vai ter controle nenhum, que os CACs não existirão mais e não terão mais condições de pedir registro de CAC, porque a Polícia Federal não tem competência, não tem condições de fazer. Eu pergunto a você, o controle de fronteira é feito por quem hoje? Eles terceirizaram. Eles vão querer terceirizar esse controle dos CACs e não vai dar certo. Por quê? Porque eles vão negar realmente, porque vai ter uma hora que vai chegar no policial federal. Em relação a isso, já são 3 décadas que a Polícia Federal é obrigada a estar na fronteira
Porque quando se criou o programa Calha Norte, lá atrás, na década de 70, a iniciativa do programa era fazer a vivificação da fronteira e o maior controle da fronteira. Eles não conseguiram estar presentes. Eles vão, às vezes, lá por 30 dias em missões ganhando diária corrida e não conseguem estar presentes. Eles lá na fronteira, eles ficam somente no posto de fronteira e não fazem o patrulhamento. Para você fazer o patrulhamento, amigo, você tem que sair do ar-condicionado. Você tem que sair, tem que ir para a floresta, tem que passar fome, enfrentar o mosquito, enfrentar o desconhecido, porque na floresta tem o desconhecido, tem a onça, tem os animais, tem o se perder na floresta. Isso não é fácil de fazer. Eles ganharam, ultimamente, andaram ganhando drones. Os drones estão todos no chão. Estragaram os drones, não tiveram manutenção e não souberam operar os drones. Então, hoje, eu digo para vocês, não existe uma outra força capaz de fazer o patrulhamento nessa extensa fronteira de quase 17 mil quilômetros que nós temos. Não tem ninguém em condições de fazer que não sejam as Forças Armadas. Eu lamento muito. Ninguém tem condições de manter o que a Força Aérea faz, de manter aeronaves no solo em condições de decolar em 1 minuto, 2 minutos. São os estados de prontidão. Ninguém tem condições, como estão querendo criar agora, a Polícia Viária Federal, transformando uma polícia altamente operacional, que é a nossa Polícia Rodoviária Federal, em polícia viária, querendo que eles patrulhem rios e estradas. Não tem condições. É lamentável isso. Esse governo que está aí é um governo perdido, é ruim de economia. O Lula não consegue mais tomar um cafezinho na esquina como ele fazia antes, não consegue comer um sanduíche, só vai em locais onde tem uma claque para bater palma para eles. E o pior, essa claque está cada vez mais difícil de reunir, porque antes era mortadela com algum pagamento. Hoje nem isso mais eles aceitam, porque é difícil de se misturar com um cara que tem uma imagem podre no Brasil e no exterior. Deputado, tem mais uma pergunta aqui, a última, da Ana Paula Henkel para o senhor. Boa noite, deputado. Deputado, o senhor que é um profundo conhecedor de operações militares, na verdade são duas perguntas em uma, e nós estamos falando de terroristas. Eu queria saber o que o senhor achou dessa operação Martelo da Meia-Noite do governo do presidente Donald Trump e queria que o senhor falasse sobre as possíveis células e grupos terroristas no Brasil que são alinhados com o atual regime dos ayatolás no Irã. Ana Paula, parabéns a você, já acompanho o programa já há muito tempo e também fico feliz aí que você esteja se posicionando, né, colocando a cara a tapa, como a gente diz, e enfrentando toda essa estrutura, esse mecanismo que existe. Lamento muito que o meu colega deputado Eduardo Bolsonaro tenha precisado sair do Brasil e ir para os Estados Unidos para conseguir se manifestar livremente, porque aqui ele estaria preso e impedido de se manifestar, como vários outros que estão acontecendo isso daí. Vocês lembram? General Braga Neto, General Heleno, estão impedidos de frequentar as redes sociais. Um está preso, tem um outro também, o General Mário, também preso, coronéis presos, enfim, muita gente já pagando por crimes que não cometeram. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o presidente Donald Trump, hoje, talvez seja uma das últimas esperanças que nós temos aqui no Brasil de que nós possamos voltar a ter justiça. Porque existem condenações que estão acontecendo, inclusive eu sou um dos processados pelo próprio STF, pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, processados pelo 8 de janeiro, coisa que eu nunca tive nada a ver. Aliás, apenas me manifestei dizendo que quem estava nas ruas se manifestando naquela oportunidade estava exercendo o seu direito democrático de manifestação conforme está na Constituição. E nunca em nenhum momento advoguei ou participei de manifestações que quebrassem as coisas. Então o Donald Trump está chegando no momento para nos ajudar. Esse patrulhamento e essas ações contra os terroristas, ele está certíssimo. E o Lula da Silva, mais uma vez, entrou no contra-azimuth. Só falta agora, me desculpem, eu quero ouvir o comentário de vocês sobre isso, só falta agora ele dizer que essa nota do Itamaraty, ele não sabia. Porque ele disse que não sabia daquela vez que trouxeram a ex-primeira-dama do Peru aqui para ficar exilada e ficar. O exílio foi a decisão do ministro do Itamaraty.
Isso foi uma grande mentira. Pô. Claro que o presidente Lula sabia. É claro que talvez a ordem tenha até saído dele. Então, ele vai dizer que não sabia a nota do Itamaraty apoiando o Irã. Ora, é a primeira vez que o Brasil, por meio do Itamaraty, se manifesta de um lado. E, infelizmente, do lado errado, o lado do mal. Porque, com todo respeito, os terroristas do Hamas, eles são terroristas que torram crianças no forno. Não é possível que o Brasil esteja apoiando isso. Eu peço desculpas e perdão aos meus antepassados, peço desculpas e perdão aos israelenses, ao povo judeu do mundo todo. Pelo amor de Deus, o Brasil não é isso. O Brasil não é um país que apoia terrorista. O Brasil tem um claro lado da direita, basta olhar o mapa mundi. Por favor, veja o mapa mundi lá de cima das Américas até a América do Sul. A tendência do continente, quando que Deus criou, é levar sempre para a direita. E o Brasil está mais à direita dessas Américas. Então, querer levar a gente para a esquerda, apoiando terroristas, isso é um crime contra a nação brasileira. Eu espero que no futuro breve a gente bote esse pessoal na cadeia, bote esse pessoal no tribunal, primeiro no tribunal, me desculpe. Vamos colocar essa turma primeiro no tribunal, para eles serem julgados por essa ameaça que eles estão causando no nosso país, que é colocar a gente ao lado da esquerda, ao lado do terrorista. Nós não podemos apoiar terroristas. Me desculpe, eu me exaltei um pouco e me emocionei, porque não dá para aceitar isso. É uma página muito triste da história do Brasil. Nós conversamos com o deputado General Gerão, do PL do Rio Grande do Norte. Deputado, quero agradecê-lo mais uma vez, a gentileza de conversar conosco. Uma boa noite para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado a vocês e parabéns pela mídia livre, desimpedida e correta que vocês fazem. Que Deus nos proteja.